Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai gravar mais um vídeo e esse vai ser uma pegada bem bate-papo, bem descontraída. Até, convidei aqui a Andreia, super gente boa, uma querida maravilhosa, engenheira, amiga minha. E o principal assunto é gestão de obras. Então, queria apresentar para vocês a Andreia. Andreia, fala aí oi pra galera. Tudo bom, pessoal? Fala um pouquinho de você, apresente. Eu sou a Andreia Bonini, você já me conhece, mas a galera não. Tenho 22 anos de profissão, trabalho com gestão de obras desde 2002, porque eu me formei e fui fazer mestrado. E aí eu vou aproveitar a oportunidade para contar um pouquinho do meu dia a dia aí para vocês e quem sabe ajuda aí a galera a entender o que é o trabalho do engenheiro civil na obra. Vamos nisso daí, né? Aí, só para abrir um pouquinho, acho que a gente estava conversando aqui também sobre o custo, o principal ponto, assim, é a gestão e acompanhamento de obra. Porque as pessoas têm muitas dúvidas, né? Do que é o acompanhamento, do que é o gerenciamento, quanto custa construir, quanto não custa. E eu falo, assim, geralmente para os clientes que quando eu faço acompanhamento, é um acompanhamento de uma vez por semana, 2 vezes por semana na obra, para saber se o meu projeto está sendo seguido. Certo. Se aquilo que eu combinei com o meu cliente, né, Andreia, está sendo executado corretamente. Então, por exemplo, se eu mandei o seu João lá pintar uma parede de azul, eu quero, e tá aqui no projeto, aquilo tá previsto em projeto, se aquilo está sendo feito corretamente, se está sendo utilizado o material correto, enfim. Então, isso é o acompanhamento, principalmente em relação ao projeto arquitetônico. E o gerenciamento, né, nada melhor do que você para explicar um pouquinho do que é. Tá. É um pouco mais abrangente, não é tão simples assim quanto o acompanhamento. Gi, então eu vou falar assim pra você, como eu explico pro cliente quando ele chega a primeira vez lá no escritório para entender qual é o meu trabalho. Eu falo que existem 3 maneiras de contratar um serviço de execução de obra. Ele pode ir lá contratar um construtor e fazer obra com o construtor. Ele pode contratar por administração, que é a maneira que eu trabalho, eu vou explicar melhor sobre isso, ou contratar a obra por preço fechado. Aí vou falar rapidamente aí só é o que eu explico para eles como que funciona, a diferença de um para o outro. A obra a preço fechado é o contrato que custa mais caro, né? Porque ali está incluído todo o material, mão de obra. E nessa composição de custo, a gente tem que considerar algo eventual que pode acontecer, um acidente que pode acontecer na obra, uma semana, 2 semanas de chuva. Então, pode acontecer isso ou não, mas como isso pode acontecer, eu tenho que considerar no meu custo. Por administração, que é a maneira que eu trabalho, que eu acho que é o equilíbrio entre as maneiras de trabalhar, é um preço de custo da obra mais uma taxa para o engenheiro administrar toda a obra. E eu vou explicar o que significa essa administração. E a outra maneira é como fazer a obra direto com o construtor, mas é uma pessoa que muitas vezes não tem um CNPJ. Zero Qual garantia. É a garantia, né? Nas 2 primeiras opções, tem recolhido uma RT, tem uma nota fiscal, então o cliente tem para onde recorrer caso ocorra algum sinistro na obra dele. E eu acho isso importante, porque exemplificando, a gente, o cara vai lá, ele compra um material super caro, pagou, sei lá, R$300 o metro quadrado do seu piso, da sua pedra, o que for. E aquilo, na hora de colocar, na hora de ser assentado, é feito da maneira incorreta. Aí você tem que retirar, você tem que refazer, e isso gera um custo. Então, se você não tem, o que eu costumo dizer, se você está fazendo com um empreiteiro, você não tem esse respaldo. E no seu caso, por exemplo, eu já teria, se eu quiser chamar você e falar, fizeram errado aqui, eu tenho esse, isso. Você vai refazer para mim sem esse custo. Exatamente. Teve uma ocasião, uma arquiteta foi no meu escritório e falou assim, André, o que vai acontecer, que a gente ia trabalhar pela primeira vez junto, o que vai acontecer se eu chegar lá na obra e falar assim, eu não gostei do assentamento do revestimento do banheiro. Aí eu falei pra ela, eu vou tirar esse revestimento e assentar de novo. Falei pra ela, mas eu falo isso com muita convicção, por quê? Porque em todo esse tempo que eu tenho de carreira, eu fui selecionando também os profissionais que têm competência pra isso. Então eu tinha certeza que ela ia gostar. Então por isso que eu ainda falei dessa forma. Mas se vão considerar que porventura tenha acontecido algo errado mesmo, eu tenho que dar essa garantia. Isso tá dentro da garantia do meu serviço, né? Do serviço do engenheiro, né? Não só meu.